Pode. Já estamos gravando, sejam bem-vindos à nossa correção online do nosso trabalho. Bom, todos vocês sabem aí, vocês participaram do processo de resolução da nossa atividade. Vou dizer para vocês que quando eu estiver fazendo a resolução, vocês podem me interromper através do áudio, não adianta só levantar a mão aqui, porque eu vou estar olhando para a tela com a resolução, tá? Que eu vou estar respondendo aí as questões. Então, todo mundo que já acompanhou, vocês já viram esse trabalho, já fizeram esse trabalho. Então, eu gostaria de dar essa atenção aqui para essa correção, passo a passo. E quando vocês tiverem qualquer questionamento, é só abrir o microfone e me interromper, tá bom? Podem ficar à vontade, beleza? Interações no chat, pode ficar à vontade também para interagir. De vez em quando eu voltar aqui para a tela, eu vejo aí, entendo e respondo todas as questões de vocês que tiver aí no chat. E é isso aí, tá, pessoal? A gente já está gravando. Boa tarde, vamos começar aí essa correção. Bom. Uai. Pronto. Tá todo mundo com a folhinha na mão? Ô professor, eu não tô, mas eu quero acompanhar a correção. Tá. A Sofia? Isso. Sua folhinha ficou onde? Com você não deu pra eu pegar, que eu fiquei doente. Tá. Não tem problema. Aí você acompanha a correção, anota e depois você verifica com a sua folhinha, tá bom? Então, qual que é a minha orientação? Isso daqui, a ideia é vocês... Eu só vistei e chamei cada um na minha mesa para comentar sobre, né? Sobre os erros, tudo mais. E devolvi a folhinha para vocês fazerem a autocorreção. Então, a nota que vocês vão dar aqui não vai interferir na nota de verdade de vocês. É mais para um acompanhamento de acertos e erros mesmo, individual, tá? Então, você pode contar aí, vocês podem... É recomendável que você faça a correção com caneta, tá? Não precisa de apagar se você errou, pode deixar e coloca de caneta do lado ou em cima ou numa folha ao lado, tá bom? Combinado, gente? Vocês têm que me responder, senão se eu cair aqui eu não vou nem saber. Tá bom, professor. Beleza. Beleza, professor. Então, combinado. Não precisa de apagar, responder a caneta, sim. Quem falou comigo? Não, foi só beleza, né? Então vamos lá. Então vamos lembrar que aqui a gente está falando sobre expressões algébricas. E a expressão algébrica, ela tem uma parte literal e tem uma parte numérica. Sendo, a gente está falando aqui de monômios, certo? O que é um monômio, gente? O que é um monômio? É uma linguagem algébrica? É a parte da conta. É diferenciar os termos da conta. Tá. Qual a diferença de monômio para binômio? Qual a diferença? O monômio é quando tem duas variáveis? O monômio tem um termo. Binômio tem quantos termos? 2. 2 termos. 2. Trinômio tem quantos termos? 3. 3 termos. 3. É o trinômio. E quando tem mais de 2, eu posso chamar de quê? Não é? Então, ou seja, essa situação aqui, nós estamos falando de monômios, ou seja, só tem um termo. Então, se eu tenho um único termo para ser considerado um monômio, por exemplo, 8. Tem quantos termos o 8? Só 8. Quantos termos tem aqui, nessa expressão que eu coloquei aqui? 1. Posso considerar isso um monômio? Tem um termo. Pode. Não posso. Não. Porque para eu considerar monômio, tem que ter no mínimo uma
Letra. Letra. Então, relembrando, né? Um polinômio, ele tem vários termos, aonde que no mínimo um desses termos tem que ter, esses termos são separados por mais e menos, né? Por exemplo, aqui nós temos mais, temos menos, aqui eu tenho o quê? Um monômio, binômio ou trinômio? Nesse exemplo aqui. Trinômio? A gente tem um trinômio. Sei lá. Tem um trinômio porque tem 3 termos. E esses termos são separados pela adição. Então, se eu tenho, por exemplo, 3x mais 4 menos y, eu tenho duas variáveis aqui, que é o x e o y. Tem a variável x e tem a variável y. E na frente, então, mas eu não falei para vocês que o termo ele pode ter uma letra? Esse termo 3x, ele tem letra e tem número. Então, ou seja, ele indica a quantidade de letras que tem. Então, por isso que a gente chama esse número especialmente de coeficiente. E o 4 nessa expressão aqui, ele é uma coisa que nós chamamos de termo independente. Beleza? Então, um número sozinho, quando está dentro de uma expressão, ele é um termo independente. O número sozinho, sem nenhuma variável, é só um número, tá? Então, aqui nesse primeiro exercício, ele só pediu para você identificar qual é a parte de coeficiente e qual é a parte literal. Qual é o coeficiente aqui na A? 8. E a parte literal? KJ. KJ. É importante vocês perceberem que um termo ele vai estar sempre sendo multiplicado, né? Então tem L, P, o Q. Então aqui nesse caso aqui da B, a gente tem uma multiplicação entre esses termos, onde qual é o coeficiente e qual é a parte literal da B. Qual é o coeficiente aqui? Não tem coeficiente. Tem sim. 1. Quando não tem nada, significa que aqui nós temos 1. E a parte literal? LPQ. Meu que é esquisito no computador, né? Deixa eu ver. Eu coloco isso aqui embaixo para... Então vai. Vamos continuar aqui. A C. Qual a parte... O coeficiente é? 3,2. 3,2. E a parte literal é? B elevado ao cubo Z. B cubo Z. D eu vou fazer aqui embaixo. Coeficiente do D é? 0,031. 0,031. E a parte literal é o? D. D. Deixa eu deixar um pouco mais legível. E coeficiente? -3. -3. Parte literal? A ao cubo B ao quadrado C. A cubo B quadrado C. F. Coeficiente do F? 25. E a parte literal? X. Coeficiente do G? 2. Fração, 2/5. E a parte literal? L. Fácil, né, gente? Sim. Coeficiente 1, parte literal x. Como fica esse monômio? X. Ou só x. Coeficiente -5, parte literal x quadrado. Como é que fica? -5x. Ao quadrado. -5x quadrado. Coeficiente 23, parte literal a? 23a. 23A. Coeficiente 41, parte literal y quadrado. 48 ao quadrado.
Coeficiente 2, parte literal y. 2y. Coeficiente 4, literal x. 4x. Check, gente. Certo. Agora aqui começa. Tudo bem? Quem teve dificuldade nessa parte aqui? Eu fiquei mais ou menos, professor. Foi bem de boa, né? É, mais ou menos? Tá. Achei um pouquinho difícil, mas. Mas acertou? O difícil é o triângulo. Gostei, que eu fiquei mais. Tá. Agora aqui na 3, a gente começa. Então, por enquanto, a gente estava falando só dos símbolos, né? Agora a gente começa a ver situação que o símbolo vai acabar fazendo sentido, né? Então a gente tem aqui uma expressão onde a gente fala, onde ele quer saber a área e também o perímetro das figuras, certo? Então aqui o que a gente tem? A gente tem dois tipos de figura, quadriláteros e triângulos. Então eu vou colocar aqui no canto aqui, ó, vou fazer uma revisão, ó. Área de um quadrilátero, que ou seja, tenha 4 lados, a gente tem aqui uma dimensão que eu vou chamar de B e uma outra dimensão que eu vou chamar de H. Dimensão horizontal, vertical, largura, profundidade, como você preferir chamar. Mas é a medida dos lados aqui, certo? Estou usando letras para representar essas medidas. Então, a área desse trem aqui é a quantidade, o que a gente consegue cobrir dentro da figura, certo? A área se trata de região interna. E se eu tenho, por exemplo, um retângulo de 2 por 3, 2 por 3, tem 2 aqui e 3 aqui. Qual que é a área desse retângulo, gente? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Então, se isso aqui for metros, 2 vezes 3 vai dar 6 metros quadrados, certo? Então, se a pergunta fosse, um azulejo tem 1 metro quadrado, quantos azulejos vocês vão precisar para cobrir uma área de 2 metros por 3 metros? Vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 azulejos para cobrir a minha área. Então, quadriláteros, em um modo geral, a gente pode dizer que a área é a base vezes a altura, certo? Um lado vezes o outro. Isso é a área, a região de dentro. Quando ele é um quadrado, a grande questão é qual é o critério do quadrado? Tem a mesma quantidade de tamanho de largura e de profundidade. Então é 2 por 2, certo? Ou então, se a gente for pegar um quadrado genérico, a gente vai chamar de sei lá, x por x, ou a por a, b por b. Aonde que vai ficar sendo um número vezes ele mesmo, o que vira ele ao quadrado. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Sim. De boa, né? O quadrado é um quadrilátero, então resumindo, todos os quadriláteros, para calcular a área, é só pegar uma dimensão e multiplicar pela outra. Ok. Já a área de um triângulo, o que a gente tem que pensar? Então, se a gente for pensar em área de triângulo, a área do triângulo, cada triângulo que a gente olha, a gente pode pensar nele sendo metade de um quadrilátero. Ó. Se a gente dobrar o triângulo, a gente forma um quadrilátero, seja ele um losango, seja ele um retângulo, um quadrado. Mas de qualquer forma, a gente vai formar um quadrilátero cada vez que a gente usa 2 triângulos. Ou a gente também pode pensar no contrário. Se a gente pegar um quadrilátero, ao dividi-lo ao meio, eu tenho 2 triângulos. Então, se eu tenho um quadrilátero que a área é base vezes a altura, um triângulo que é metade de um quadrilátero, ele vai ser o quê? A base vai ser a mesma área, que é a base vezes a altura, só que metade dela, dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2, ok? Tudo bem até aqui? Essa base vezes a altura é para descobrir a área de um triângulo. Isso. Aí quando é triângulo, a gente divide por 2. Ah, entendi. Entendeu o porquê? Base vezes a altura dividido por 2. Isso. Deixa eu ver quem tá aí presente. Tá, entendi.
Obrigada. Então é base vezes altura dividido por 2, porque um triângulo a gente pode pensar como sendo metade de um quadrilátero. Então, sendo assim, aqui foram dadas essas dimensões. Vamos calcular primeiro a área de cada um, depois a gente vai calcular o perímetro, tá? Então, a área desse daqui fica como, gente? Quanto mede daqui? Fica 5Q mais 13, mais 5Q mais 13? A gente soma ou a gente multiplica os lados? A área é 5Q vezes 13. Então é 5Q vezes 13. Então nessa situação aqui eu tenho um coeficiente vezes um outro número. Ou seja, se isso é vezes, não está sendo separado por um mais nem por um menos, isso daqui é apenas um único termo. Então eu posso calcular essa multiplicação aqui, fazer o 5 vezes 13. Quanto que dá 5 vezes 13? Cinco vezes 13, gente. E assim. 5 vezes 10. Divide o 13 em 10 mais 3. 5 vezes 10. 50. 5 vezes 3, 15. 50 mais 15, 65. 65 Q. Então, essa é a área dessa primeira figura. Certo? Certo. Fácil? Certo. Fácil. E a área desse quadrado aqui, como é que fica? Em 3H vezes 3H. 3H vezes 3H. Então aqui o que que eu tenho? Eu tenho um termo ainda. Por quê? Porque isso daqui é um vezes. Então como que eu faço? Número com número, letra por letra. Isso aqui é uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. H vezes H, 9H. H ao quadrado. Eu faço o número vezes o número, 3 vezes o 3, que deu 9. E o H vezes o H, que é uma multiplicação de mesma base, sendo assim, somos expoentes. 9H ao quadrado. Então a área do B aqui deu 9H quadrado. Já o da figura C, a gente vai levar em consideração que é base vezes altura dividido por 2. E uma coisa bem curiosa de vocês observarem é que a altura desse triângulo, por exemplo, ela não representa a medida da lateral. É a medida que da altura, ela é outra. Ela mede quanto essa altura, gente? B, está indicado aqui, ó. Então essa altura ela é o B. Então tem que tomar cuidado, porque a altura, ela é aquela... Primeiro, tem quantas alturas um triângulo? Uma. Quantas alturas tem, gente? 6. Ela tem 3 alturas. 1, 2, 3. Então, quando você pergunta a altura de triângulo, tem que ter, por exemplo, a referência de qual lado, tá? Espera aí que tem alguém querendo entrar. Certo? Então, aqui, base vezes altura, dividido por 2. Área fica 8A vezes E sobre 2. 2. Como isso aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar. Ó. 8 por 2, 4. 4AB. Essa é a área. Sim. Certo? Certo. Mas ele pediu área e também pediu perímetro. Perímetro. O perímetro, ele é aquela que a gente contorna em volta. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tá dando para ver aqui a minha discreta contornação aqui? Aham. Bem discreta. Então, ou seja, se eu quiser cercar, se isso for um terreno e eu quiser cercá-lo, a pergunta que eu tenho que fazer é: qual é
o tamanho da cerca. Então, essa pergunta seria: qual é o perímetro? E isso é independente da figura, certo? Se você tiver um pentágono, também vai ser do mesmo jeito. Você vai ver quanto que mede de um lado, você vai ver quanto que mede um lado, quanto mede o outro, quanto mede o outro, quanto mede o outro, quanto mede o outro. E assim você vai descobrir o bonito do tal do perímetro, ok? Vou desmanchar para diminuir a poluição visual e vamos calcular o perímetro. Vou fazer de Professor, verde. mas o perímetro, se fosse no caso do triângulo, teria que somar com a altura também? Não. Você vai usar os lados. Só os lados. Tá, obrigada. Nada. Então vamos começar com essa figura aqui. Então aqui eu tenho 5Q. Então eu vou começar daqui para cá. Eu vou anotar 5Q. Deixa eu diminuir. 5Q mais 13. 5Q. Nossa, peraí. Agora aqui, mais esse lado é mais 13. Mais esse lado, mais 5Q de novo. Mais esse lado, que também vale 13. É importante vocês observarem quem tem as mesmas medidas, né? Você observa aqui, no enunciado não ficou escrito. Eu poderia calcular direto? Poderia. Mas a título didático, eu vou mostrar que isso é 2 vezes 5Q mais 2 vezes 13. Tá conseguindo fazer essa leitura? Que 2 vezes é esses dois lados e 2 vezes esses dois lados. Beleza? Você também pode deixar na forma de soma, né? Pode. Então, ó, na forma de soma, a gente junta tudo que é letra com tudo que é letra, 5Q com 5Q, que é a mesma coisa do que 2 vezes 5Q. Vai dar quanto, gente? 10Q. 10Q. Mais 26. Mais 13 mais 13, ou 2 vezes 13, que é 26. Esse é o perímetro. Perfeito? Agora, aqui a gente vai fazer o quê? 3H daqui para cá. Ó, gente, vocês estão vendo escrevendo torto? Vocês acham que é fácil escrever com isso aqui, né? Não é fácil não, viu? Ó, daqui para cá, 3H. 3H, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, ou seja, a gente entende isso como 3H mais 3H. Quantas vezes? Mais 3H mais 3H. Ou seja, 4 Pode colocar vezes... 3H dos espaços. Pode. Que vai ser igual a... 12H. 12H. Certo? Certo. Fácil? Certo. Fácil. Muito fácil. E aqui também é um triângulo equilátero, né? O que significa triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? Tem 3 lados. Tem 3 Três lados? lados. 3 lados? Da mesma medida. Tá vendo? Iguais. Então, como é equilátero, a gente pode fazer 3 vezes 8A também, né? Que a gente vai fazer 8A, 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 3 vezes 8A. Que vai dar? 24. Quem acertou, fala eu. Quem acertou os 3? Eu. Muito bom, muito bom. Assim que eu gosto. Podemos seguir então, gente? Essa daqui foi a que você mais sofreu dessa 7, né? Senhor. Pessoal, vou acelerar aqui, hein, para dar tempo de fazer tudo hoje. A gente tá na 4 ainda. Escreva 2 monômios que sejam do quinto grau e do coeficiente 7. Coeficiente 7, vou colocar uma letra qualquer no quinto grau. Foi isso que vocês fizeram? Ficou 7, uma letra ao quinto grau? Professor, eu coloquei 7y elevado ao 5. Perfeito. Desde que seja o coeficiente do 7 uma letra qualquer e obrigatoriamente o expoente 5, tá certo. Que é obrigado a ter aqui. O coeficiente e o expoente. Então, tem que ter os que em cima. Não importa Oito? a parte mineral. Não entendi. Não importa.
calma, tem que dar o número 5 e o número 7. Se vai ter que. Eu não entendi, Lucila. Sempre o 5 e sempre o 7? Foi isso que você falou? Tem que ter o 5 e o 7. Exato, porque é o que foi que pediu aqui, ó. Quinto grau, coeficiente 7. É isso que tem que ter. Esse daqui, ó. Tem que ter o terceiro grau e ser semelhante. Ou seja, sei lá, 8x ao cubo. Ah, tá. Ele pediu para escrever 2, né, gente? E 4x ao cubo. Quando ele fala também semelhantes, o que que acontece? Esse daqui eu não usei A e usei Y. Eles são semelhantes? Sim. Não são semelhantes. Para ser semelhante tem que ter a mesma letra e o mesmo grau. Então, ou seja, se eu escolhi X aqui na B, obrigatoriamente no segundo eu tenho que escolher X também. Se eu escolhi Z, você vai ter que escolher Z. Se eu escolhi K, você tem que escolher K, porque tem que ser semelhante. E para ser semelhante tem que ser a mesma letra e o mesmo grau. Pegou a visão? Ó, professor, pode ser x elevado ao 3 e 2x elevado ao 3? Pode. Tem a parte literal WR² T e coeficiente fracionário menor do que 1. Então, ou seja, quer uma parte literal que tenha o WR² T e quer uma fração própria, né? Então, sei lá, uma fração própria é sempre aquela que tem o número de cima menor do que o de baixo. Então, eu tenho 2/3 WR² T. O que eu não posso ter? Tipo assim, 4 não, por exemplo. Opa. São 2 exemplos, né? Vou colocar mais um exemplo aqui. 5/7 WR² T. Que não pode ter é o contrário, por exemplo, 7/5. Isso é uma fração imprópria, né? Ou seja, isso daqui vai dar 1 inteiro mais 2/5. Então isso é uma fração imprópria. Então não pode. A fração podia ser negativa? Podia ser menor do que fracionária, menor do que 1. Podia. Mas não inteira, né? Só a parte de cima negativa. Por exemplo, você colocou 2/3. Podia ser menos 2/3? Poderia. Mas só para fazer um recorte aqui, você sabe qual é a diferença de menos 2/3 para menos 2/3 para 2/3 menos 2/3. Qual a diferença desses três? A primeira, só o 2 está negativo. A segunda, a fração inteira está negativa. E a terceira, só o 3 está negativo. A diferença entre todos eles não é nenhuma. Não? Não, por quê? Porque quantos números tem aqui? Aqui? Quantos números tem aqui? 2 números. Gente, quantos números tem aqui? 2. E aqui tem quantos números? 2. 2. Então 57 representa duas quantidades? Vou perguntar, vou reformular a pergunta. Vou fazer outra pergunta. Quantos algarismos tem aqui? 2 algarismos. Quantos números tem aqui? 2. 1. Gente, 57 representa apenas uma quantidade. Então, é 1. É uma quantidade que está na ordem da dezena. Então a gente usa 2 símbolos, ou seja, a gente usa 2 algarismos para representar essa quantidade. Então, da mesma forma que isso daqui são 2 símbolos que representam uma única quantidade, a fração não é diferente. São 2 símbolos que representam uma única quantidade. Só que
Diferente da unidade de dezena, que ambos representam quantidade, já a fração não é de todos os símbolos que representam a quantidade. Às vezes o número de baixo representa uma repartição em partes iguais. Então algo foi repartido em 3 partes. Então não tem diferença se você tem um número de cima negativo, se você tem a fração inteira negativa ou se você tem um número de baixo negativo. Tudo isso é igual. Tudo isso representa que a fração inteira ela é negativa. Ela pode aparecer dos 3 jeitos, mas significa que a fração inteira é negativa. Por quê? Porque isso é um número só. Vocês têm que parar de olhar uma fração e enxergar 2 números separados. Não é 2 números separados. Eles estão diretamente relacionados. E eu já falei isso para vocês, hein? Oi? Entendeu? Entendeu esse meu questionamento ou não? Sim, professor. Sim. Agora, aqui no exercício 5, a gente tem uma outra situação. A gente tem a situação de que a gente tem um valor para o x, um valor para o y, um valor para o m, um valor para o n, um valor para o t. Então, ou seja, a gente tem que substituir os valores aqui. Então, aqui eu tenho 2x², então eu vou fazer 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. É de suma importância você utilizar os parênteses. Vou repetir. É de suma importância você utilizar os parênteses. Vou fazer o recorte aqui. Por quê, professor? Porque se eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, se eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, é igual. O que tem o parêntese, tá tudo ao quadrado, incluindo o sinal. E o que não tem parêntese só tá o número. Perfeito, Maria. Exatamente. O parênteses engloba na operação todos os números que estão dentro deles. Ou seja, nesse caso aqui é o menos 3 vezes, a base é o menos 3 e a base vai se multiplicar. E aí eu fico com menos 3 vezes menos 3. Menos com menos vira mais. 3 vezes 3 vira 9. Já neste caso aqui, só quem está elevado ao quadrado é o 3, não o menos. Então esse caso aqui é 3 vezes 3, é o menos 3 vezes o 3. Então o menos ele vai sendo carregado. 3 vezes 3, 9. Então nesse caso aqui ele é menos 9, nesse caso aqui é mais 9. Então faz toda a diferença você utilizar os parênteses ou não. Como eu sei se eu tenho que usar os parênteses? Gente, é simples. Aqui é o valor do x, certo? Esse valor ele pode ser positivo ou negativo. Então, na dúvida, põe tudo dentro do parênteses, acabou. Mais 3 vezes. Vou colocar dentro do parênteses também, porque eu falei para colocar tudo dentro do parênteses. 3 vezes 0. Nossa, ficou lindo, né? Tá parecendo 36. 3 vezes 0 menos o t, que o t vale 3. Parabéns, turma! Obrigado pela participação. Muito bom. Então agora a gente tem que começar resolvendo, lembrando da ordem, né? Primeiro, a gente tem 2 tipos de ordem, o da operação e o dos símbolos. Eu vou revisar aqui só das operações. Primeiro a gente vai resolver potência ou radiciação na ordem que aparecer. Segundo, a gente vai resolver multiplicação ou divisão na ordem que aparecer. E terceiro, você vai resolver adição ou subtração na ordem que aparecer. Então eu vou resolver primeiro essa potência aqui. Menos 2 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado vai ser... Vou continuar aqui. Menos 1 vezes menos 1. 1 positivo. Obrigado. 3 vezes 0 é quanto? 0. 0. Menos 3. Então, aqui 2 vezes 1 é 2.
Menos 3 fica... Menos 3. Então, ou seja, isso aqui é 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. Pronto, a resposta da A é menos 1. O B eu vou fazer aqui, ó. O B a gente tem M mais X vezes N menos Y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o que, gente? Conheça o valor do M? O M vale 2. Mais, conheça o valor do X? O X vale menos 1. Menos 1. Vezes o N vale menos 3. E o Y vale menos 0. Ok? Sim. Ok. Ok. Perfeito. Então, beleza, Bcraft. Bcraft, quem é você? Professor, é o Benício. Ah, beleza, B. Então, vamos fazer a soma aqui. 2 menos 1 é 1. Positivo. Vezes menos 3 menos 0 é menos 3. 1 vezes menos 3 é igual a Menos 3. menos 3. Finish. Pessoal, só para avisar, já tá dando um recado aqui que pode ser que a aula caia aqui, por causa do limite de tempo. Se quando fechar, é só a gente voltar pro mesmo link, tá? Tá bom. Só Tá bom, Tá professor. bom? Ok. Dando sequência, então a gente tem aqui C de casa, X mais T dividido por M menos N. Quem é o X? Menos 1. Menos 1. Mais o T, que é o Menos 3. 3. 3 positivo. T é 3 positivo. O M, que é o bonitinho do 2, menos o N, que é o menos 3. Então veja só, devo 1, tenho 3, logo no numerador vai ficar o 2. Nesse caso aqui, a gente tem menos e menos, que vai virar Mais. mais. Então aqui vai ficar 2 mais 3, que é 5. 2 quintos. Lindo, né? Não é lindo? Sim. Duvido que se estivesse em sala de aula e estivesse gravando, vocês iam falar que era lindo. Tá lindo, professor. Vai, vamos pro D. X quadrado é o menos 1 ao quadrado menos o y ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos o t ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. Tudo isso sobre o 2. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1. É 1 menos 1 vezes menos 1, fica mais 1. E fica o menos da fórmula, tá vendo, ó? A gente caiu aqui nessa situação, ó. Essa situação aqui, tá vendo, ó? Que tem o menos para fora e o 3 está elevado ao quadrado. Ou seja, esse é o tipo de situação clássico. Então, menos 3 ao quadrado, que é 9, tudo isso sobre 2. 1 menos 9 é igual a menos 8 sobre 2, que vai ser menos 4. Tudo bem, gente? Paz? Sim. Quem acertou, solta o emoji pra mim aí. Quem acertou mais da metade? Mais da metade. Solta os emojis pra mim ver. Muito bom, gente. Povo esperto, hein? Esse que eu gosto. Bora.
7. Essa daqui foi que vocês mais tiveram dificuldade, né? Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta informações que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato, porque ele vai diminuir na mesma proporção. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, X. Então, ou seja, isso daqui é o que vai ser perdido ao lavar, nessa dimensão horizontal. Na vertical vai ser essa medida Y que será perdida. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho de encolhimento X e Y no comprimento do Y largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5x menos y e 3 vezes menos 1. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Bom, gente, a primeira coisa que eu não sei o que fazer, pinta, colore. Usa aqui, ó. Vou pintar, ó. Essa área aqui é a área do encolhimento. Vou pintar. Calma aí que eu quero pintar bonitinho. Deixa eu tentar. Tchau, ó. Não gostei também. Vamos escrever. Porque... Professor é artista. Nossa, demais. Então a gente sabe que essa área aqui, ó, essa área aqui de dentro, esse retângulo menor, a gente já sabe quanto que é. A gente sabe que daqui para cá vai medir quanto? 5. Então, se tudo daqui até aqui, é importante vocês perceberem isso, ó. Se tudo daqui até aqui mede 5, se encolher daqui para cá, significa que a gente vai perder esse daqui, né, ó. Por isso que é 5 menos x. Pensa também, ó. Sim. Daqui até aqui mede 3. Então, quando encolher, significa que a gente vai perder y. Então, por isso que daqui para cá, essa expressão é o 5 menos o x. E aqui é a expressão do 3 menos o y. Ok? Então, essa é a área que fica. Ele está perguntando a área que sai. Nessa condição, a área perdida. Então, a área perdida é esse retângulozinho, esse quadrado e esse retângulo, certo? Então, para isso, eu tenho que calcular ela. Então, essa área aqui, esse lado aqui, daqui para cá, eu sei que mede 5. E daqui... Então, vamos fazer por partes. Ao invés de fazer... Primeiro, quanto que vale esse quadradinho aqui, ó? Esse quadrado. Qual é a área desse quadrado? Não é quadrado, é retângulo, né? Gente, vocês estão aqui ainda? Qual é a área desse retângulo aqui? X. Não. Do retângulo do quadrado. Desse quadrado aqui, ó. Retângulo. Esse retângulozinho aqui, ó. Y. Como é a área, gente? Como a gente calcula a área? A gente acabou de calcular as áreas aqui, ó. É lado vezes lado, né? Sim. Então aqui é XY. X vezes Y. XY. Tá entendendo? Sim. Aqui vai ser 5 menos X vezes Y. E aqui vai ser 3 menos Y vezes esse lado aqui, X. Então é só somar. Esse 5 menos X vezes Y mais, eu vou perder, mais o retângulozinho da emenda dos dois, que é X vezes Y, mais o outro retângulo da parte de cima, que é 3 menos Y vezes X. Então agora, só resolver a expressão que vai dar alguma dessas aqui, ó. Vou aplicar a distributiva, Y vezes 5, Y vezes menos X. Então aqui fica 5Y menos XY mais XY. E agora eu vou aplicar a distributiva com esse daqui.
x vezes 3 dá 3x. E x vezes menos y dá menos xy. Agora vamos unir os termos semelhantes. Vou unir todo mundo que tem y com todo mundo que tem y. Vou começar por aqui. Tem mais algum número com y aqui? Não. Não. Então vou copiar ele, 5y. Vou pegar todos que só tem x. Tem mais algum número que só tem x aqui? Não. Não, então eu copio 3x. Ó, vamos ver se tem alguma expressão aqui que tem isso. Ó, já tá aparecendo aqui, né? 5x, 3y, né? Ó. Agora, observe o seguinte. Eu tenho menos xy e mais xy. Os dois juntos vira 0. Menos xy. E só sobra o outro, menos xy. Menos XY. Entendeu? Alternativa aí. Professor, eu coloquei a E, só que eu não fiz a conta, eu chutei. Oi, Sofia? Eu coloquei a E, só que eu não fiz a conta, eu chutei. É isso aí, é a E. Então você poderia ter pensado direto, você também poderia ter pensado ele como um inteiro e depois fazendo a subtração. Mas, por enquanto, quem conseguiu se dar bem nessa, fala aí. Eu. Solta no chat. Acertei a 7. Tem chat aqui, gente. Vou dar o que o Benício falou aqui, ó. Aí, ó, Benício acertou. Então, bora rapidinho. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos que não resta para corrigir a 8, a 9 e a 10. Escreva uma expressão algébrica que representa o quociente do número racional pelo dobro do número racional C. Quociente, o que significa quociente? Resultado de uma divisão. O quociente do número racional C, o quociente, então, ó, pelo dobro do C. O quociente do número racional pelo dobro do número racional. O quociente do número racional pelo dobro do número racional C. Então, C sobre 2C. O quociente do quadrado do número racional x pelo cubo do número racional y. O quociente ou seja, divisão do quadrado do x pelo racional cubo do y. Acertando, gente? A diferença entre os quadrados dos números racionais R e S. R quadrado menos S quadrado. Diferença significa menos. Pronto? Posso seguir? Sim. Vixe! Não vou fazer todas. Escolham 3. Escolham 2 para mim fazer agora. Qual a primeira? As duas últimas. Ah, é muito fácil. Então, aqui é só você somar, né? Ó, 5x. Vou tentar fazer rapidinho, ó. 4, aqui é tudo a mesma letra, então é só somar. 4 menos 2, 2. Mais 1, 3. Isso aqui é 3y. Também é tudo a mesma letra. 5 menos 3, 2. Mais 7, 9. 9m. Aqui fica 1 mais 1, 7. 7n. Aqui a gente começa a ter 2. Então junto quadrado com quadrado, fica 3x quadrado menos 2x quadrado, fica só o x quadrado. X quadrado. E o 5x com o 4x fica 9x. 9x. Perfeito, vou pular para os últimos. M. Aqui a gente tem 9x cubo com menos 4x cubo. Então ao cubo fica o 5. 9 menos 4, 5x cubo. Quadrado. Tem esse e tem esse. 1 com 2 e 1 com menos 1. 2 menos 1 vai ficar mais 1. X quadrado. E o x só tem 1. Então fica, copio ele, mais 7x. Perfeito? 5y cubo com... Vou procurando semelhantes.
Semelhantes são aqueles que têm a mesma letra e mesmo grau. 5y cubo menos 2y cubo fica o 3, né? 3y cubo. O menos 6xy quadrado com 4y quadrado é menos 2y quadrado. E aqui a gente tem junto com os dois, que vai dar 3 menos 1, vai ficar positivo, 2y. Tudo bem? Danilo, você vai encerrar ou você vai gerar um link novo? Eu queria terminar essa correção. Faltam só 2 exercíciozinhos.